A gente ouve falar de computação quântica por toda parte, né? Parece que vai mudar tudo. E no coração dessa revolução toda tem uma ideia que parece quase mágica: o qubit. Hoje, a gente vai desvendar o que ele é de verdade e por que ele é tão especial. Pois é, essa é a promessa que está no ar, uma revolução completa. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Para a gente entender, a gente precisa separar o que é ficção científica do que é ciência de verdade. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. E aqui estão as perguntas que realmente importam. Porque não é só sobre ser mais rápido, sabe? É sobre resolver problemas de um jeito que é fundamentalmente diferente. O objetivo aqui é que, no final, qualquer um consiga não só explicar o que é um qubit, mas também pensar em como montar um cálculo quântico simples e, principalmente, saber para que tipo de problema isso serve de verdade. Nosso caminho está traçado. Primeiro, vamos entender por que a gente precisa de algo novo, vendo onde a computação de hoje chega no limite. Depois, a gente mergulha de cabeça no mundo estranho e fascinante do qubit. Aí, vamos colocar a mão na massa com um circuito prático, quebrar alguns mitos e, no final, mostrar os primeiros passos para quem quiser ir além. Para começar, vamos direto ao porquê. Por que esse esforço todo para construir esses computadores? A resposta está numa classe de problemas que simplesmente quebram os nossos melhores supercomputadores atuais. Pensa só. Tentar achar a rota mais eficiente para um entregador que precisa passar por 50 cidades diferentes. O número de caminhos possíveis é astronômico. Um computador normal teria que testar as opções quase uma por uma. Isso levaria séculos. É para esse tipo de problema, onde as possibilidades explodem, que a computação quântica foi pensada. E aqui está a diferença crucial. Um computador clássico é como um funcionário super eficiente que segue uma lista de tarefas, uma de cada vez. Funciona, mas é linear. Já a computação quântica é como ter uma equipe inteira explorando todas as salas de um labirinto ao mesmo tempo, procurando a melhor saída num mar de opções. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, simular uma única molécula, uma que é essencial para criar fertilizante, algo que bactérias fazem na natureza de boa, exigiria um computador com 10 elevado e 51 bits. Esse número é tão absurdamente grande que nem se a gente usasse todos os átomos do universo para construir um computador, a gente não teria memória suficiente. É literalmente um problema impossível para a tecnologia que a gente tem hoje. Certo. Então, se a força bruta não funciona, qual é o segredo? A resposta é a gente abandonar as regras do nosso mundo normal e entrar num universo muito, mas muito mais estranho, com outras leis. Bem-vindos ao mundo do qubit. A diferença fundamental está toda aqui. Um bit clássico é um interruptor de luz. Ou está ligado ou está desligado. 0 ou 1. Simples. Agora, o qubit é como um dimmer. Aquele botão que controla a intensidade da luz. Ele não está preso em só dois estados. Ele pode existir numa combinação dos dois, num espectro de possibilidades. Esta aqui é a esfera de Bloch, que é basicamente um mapa de todas as possibilidades de um qubit. Se o 1 está lá em cima no polo norte e o 0 lá embaixo no polo sul, um qubit pode ser qualquer ponto na superfície dessa esfera. Não é só ligado ou desligado. É um espectro infinito de estados no meio do caminho. Essa habilidade de existir em múltiplos estados ao mesmo tempo tem um nome: superposição. A melhor analogia é pensar numa moeda girando no ar. Antes de cair, ela não é nem cara, nem coroa, certo? Enquanto ela está girando, ela é uma mistura dos dois. Essa é a essência da superposição. Mas é aqui que a física quântica fica realmente bizarra. No momento em que a gente olha para o qubit para saber o valor dele, o que a gente chama de medição, a mágica acaba. A moeda que estava girando no ar finalmente cai na mesa, e aí ela é forçada a ser ou cara ou coroa. A superposição colapsa, e o que a gente vê é um resultado clássico, ou 0 ou 1. Juntando as peças, a gente tem os 3 superpoderes do qubit. A superposição, que deixa ele explorar muitas soluções de uma vez. A interferência, que é o jeito que a gente usa as ondas quânticas para fazer as respostas erradas se cancelarem e as certas ficarem mais fortes. E o mais estranho de todos, o emaranhamento. Imagina duas moedas que, não importa a distância, se uma cair cara, a outra instantaneamente vai cair coroa. Uma conexão fantasmagórica que desafia nossa intuição. Ok, a teoria é fascinante, eu sei. Mas como é que a gente usa esses superpoderes para de fato calcular alguma coisa? Vamos ver isso na prática, construindo um circuito quântico passo a passo. Vamos começar com um qubit só. Primeiro, a gente prepara ele no estado 0.
Depois, a gente aplica uma ferramenta, uma porta Hadamard, que basicamente coloca o qubit para girar no ar, em superposição perfeita. Depois, a gente usa outras ferramentas para influenciar esse giro e, no final, a gente mede para ver como ele caiu. Agora a coisa fica ainda mais interessante, com 2 qubits. A gente bota o primeiro para girar, em superposição. Aí a gente usa uma porta especial, que funciona assim. Ela só inverte o segundo qubit se o primeiro for 1. O resultado disso é o emaranhamento. Os 2 qubits agora estão conectados. Se a gente medir um, a gente sabe na hora o estado do outro, não importa o quão longe eles estejam. Agora, fica um desafio para pensar. Como seria possível montar um circuito para favorecer um resultado específico? Pensar nisso ajuda a fixar a ideia central. As portas quânticas não são só interruptores, são ferramentas para a gente esculpir e direcionar as probabilidades, guiando o cálculo para a resposta que a gente busca. Um assunto tão diferente assim, é claro que vira um campo fértil para mitos e mal-entendidos, né? Então, vamos fazer uma pausa para uma checagem rápida da realidade. Vamos esclarecer alguns pontos importantes. Primeiro, superposição não é ver 2 resultados de uma vez. É ter um leque de possibilidades que se resolve em um único resultado quando a gente mede. Segundo, a porta Cenote só cria emaranhamento se o primeiro qubit já estiver em superposição. E talvez o mais importante, interferência não é ruído. Pelo contrário, é o motor do algoritmo quântico. É como um fone com cancelamento de ruído. As respostas erradas se anulam e só fica o sinal da resposta certa. Com os conceitos no lugar e os mitos desfeitos, a pergunta natural é, tá, e como alguém pode começar a usar esse conhecimento? O caminho para começar tem umas 3 etapas. Primeiro, é classificar o tipo de problema que se quer resolver. É otimização, simulação, busca. Segundo, prototipar. Existem vários simuladores quânticos online abertos para construir circuitos simples e ver como eles se comportam. E terceiro, e muito importante, é ser realista. O hardware de hoje ainda é experimental, então o foco agora tem que ser em dominar os princípios. Para a gente recapitular, então, nossa jornada nos levou de problemas gigantescos que os computadores clássicos não dão conta até a fonte do poder quântico, o qubit, e seus superpoderes de superposição, interferência e o misterioso emaranhamento. E isso nos deixa com uma reflexão final. Agora que os blocos de construção estão mais claros, o verdadeiro potencial vai ser desbloqueado quando essas ferramentas novas e poderosas forem aplicadas aos desafios mais complicados do mundo. A pergunta que fica no ar é: qual deles vai ser o primeiro?